O mal-estar na cultura, de Sigmund Freud. Capítulo 6. Em nenhum de meus trabalhos anteriores tive a sensação tão forte de apresentar fatos de conhecimento geral, de gastar papel e tinta, posteriormente o trabalho de composição tipográfica e a tinta de impressão, para no fundo relatar coisas óbvias. Por esse motivo, me agrada aproveitar a impressão resultante de que o reconhecimento de um impulso agressivo especial, independente, significa uma modificação na teoria psicanalítica dos impulsos. Acabaremos por ver que não é bem assim, que se trata apenas de aprender de modo mais preciso uma virada feita há muito tempo e seguir suas consequências. De todas as partes lentamente desenvolvidas da teoria analítica, a teoria dos impulsos foi a que tateando avançou com maiores dificuldades, e, no entanto, ela era tão imprescindível ao todo que alguma coisa tinha de ser colocada em seu lugar. Na completa perplexidade dos começos, serviu-me de apoio inicial o dito do filósofo-poeta Schiller, de que a fome e o amor mantém coeso o mecanismo do mundo. A fome podia ser considerada a representante daqueles impulsos que querem conservar o indivíduo, enquanto o amor anseia por objetos. Sua função principal, favorecida pela natureza de todas as maneiras, é a conservação da espécie. Assim, de início, os impulsos do eu e os impulsos objetais se opuseram uns aos outros. Para designar a energia dos últimos, e exclusivamente ela, introduzia a denominação de libido. Portanto, a oposição entre os impulsos do eu e os impulsos libidinais do amor, dirigidos ao objeto, ocorria em sentido muito amplo. Um desses impulsos objetais, o sádico, se destacava pelo fato de sua meta não ser das mais afetuosas, e era evidente que em muitos aspectos ele se associava aos impulsos do eu, e que não podia ocultar seu estreito parentesco com os impulsos de dominação sem propósito libidinal. Mas essa discrepância foi superada. O sadismo pertencia evidentemente à vida sexual. O jogo cruel podia substituir o jogo terno. A neurose nos apareceu como o resultado de uma luta entre o interesse de autoconservação e as exigências da libido, uma luta que o eu havia vencido, mas ao preço de graves sofrimentos e renúncias. Todo analista admitirá que mesmo hoje isso não soa como um erro há muito superado. Porém, uma modificação foi indispensável quando nossa investigação avançou do recalcado para o recalcador, dos impulsos objetais para o eu. Neste ponto foi decisiva a introdução do conceito de narcisismo, ou seja, a compreensão de que o próprio eu está investido de libido, de que é inclusive o seu domicílio original, e, por assim dizer, também permanece sendo seu quartel-general. Essa libido narcísica se dirige aos objetos, transforma-se assim em libido objetal e pode se transformar novamente em libido narcísica. O conceito de narcisismo tornou possível compreender analiticamente a neurose traumática, assim como muitas afecções próximas às psicoses e estas mesmas. A interpretação das neuroses de transferência como tentativas do eu para se defender da sexualidade não precisou ser abandonada, mas o conceito de libido esteve em perigo. Visto que os impulsos do eu também eram libidinais, pareceu inevitável por um momento fazer a libido coincidir com a energia dos impulsos em geral, conforme Jung já dissera anteriormente. Mas restou algo como uma certeza que ainda não podia ser fundamentada, o fato de que os impulsos não poderiam ser todos da mesma espécie. Dei o passo seguinte em Além do Princípio do Prazer, 1920,
quando pela primeira vez me dei conta da compulsão à repetição e do caráter conservador da vida impulsional. Partindo de paralelos biológicos e de especulações sobre o começo da vida, extraí a conclusão de que, além do impulso de conservar a substância vivente e aglomerá-la em unidades sempre maiores, deveria existir um outro que lhe fosse oposto, que se esforça por dissolver essas unidades e reduzi-las ao estado primordial, inorgânico. Portanto, além de Eros, um impulso de morte. A partir da ação conjunta e contraposta de ambos, os fenômenos da vida poderiam ser explicados. Mas não era fácil demonstrar a atividade desse suposto impulso de morte. As expressões de Eros eram por demais chamativas e ruidosas. Podia-se supor que, calado no íntimo do ser vivo, o impulso de morte trabalhava em sua dissolução, mas isso, obviamente, não era nenhuma prova. Mais longe nos levou a ideia de que uma parcela do impulso se volta contra o mundo exterior e então se mostra como impulso de agressão e destruição. Assim, o impulso seria inclusive forçado ao serviço de Eros, na medida em que o ser vivo aniquilava outras coisas, animadas ou inanimadas, em vez de a si mesmo. Inversamente, os limites impostos a essa agressão dirigida ao exterior teriam de intensificar a autodestruição, aliás, sempre presente. Ao mesmo tempo, foi possível supor, a partir desse exemplo, que as duas espécies de impulsos raramente, talvez jamais, se apresentavam separadas uma da outra, mas que se ligavam em proporções muito variáveis, tornando-se assim irreconhecíveis ao nosso juízo. No sadismo, conhecido há muito como impulso parcial da sexualidade, estaríamos diante de uma dessas ligas especiais fortes do anseio amoroso com um impulso destrutivo, e no seu oposto, o masoquismo, diante de uma ligação entre a destruição dirigida para o interior e a sexualidade, ligação que torna notória e palpável essa aspiração habitualmente imperceptível. A hipótese de um impulso de morte ou de destruição encontrou resistência, mesmo nos círculos analíticos. Sei que muitas vezes existe a tendência a atribuir tudo o que se encontra de perigoso e de hostil no amor a uma bipolaridade original de sua própria essência. De início, defendi as concepções aqui desenvolvidas apenas experimentalmente, mas com o passar do tempo elas adquiriram tal poder sobre mim que não posso mais pensar de outro modo. Julgo que são muito mais úteis teoricamente do que quaisquer outras possíveis. Produzem aquela simplificação, sem negligência ou violação dos fatos, a que aspiramos no trabalho científico. Reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre vimos diante de nós, fortemente ligadas ao erotismo, as expressões do impulso de destruição dirigido para o exterior e para o interior. Mas não entendo mais como podemos ter ignorado e descuidado da ubiquidade da agressão e da destruição não eróticas, que não lhe tenhamos concedido o devido lugar na interpretação da vida. Quando não é atingida eroticamente, a tendência destrutiva voltada para dentro escapa quase sempre à percepção. Recordo-me de minha própria resistência quando a ideia do impulso destrutivo surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica, e do quanto demorou até que me tornasse receptivo a ela. Que outros mostrassem e ainda mostrem a mesma rejeição me surpreende menos, pois as criancinhas não gostam de ouvir falar da tendência inata do ser humano para o mal, para a agressão, para a destruição e assim também para a crueldade. Afinal, Deus as criou à imagem e semelhança de sua própria perfeição e não querem ser lembrados do quanto é difícil conciliar, apesar dos protestos da ciência cristã,
a inegável existência do mal com a onipotência ou a infinita bondade de Deus. O diabo seria o melhor expediente para desculpar a Deus. Ele assumiria o mesmo papel economicamente aliviante que o judeu no mundo do ideal ariano. Mas, mesmo então, pode-se pedir contas a Deus, tanto pela existência do diabo, quanto pela existência do mal que este corporifica. Face a essas dificuldades, é aconselhável que cada um, em lugar apropriado, faça uma profunda reverência diante da natureza profundamente moral do homem. Isso ajuda a obter a estima geral e faz com que se seja desculpado por muitas coisas. A denominação de libido pode ser empregada outra vez para as manifestações da força de Eros, a fim de distingui-las da energia do impulso de morte. Isso significa admitir que se torna tanto mais difícil para nós compreender o impulso de morte, que o percebemos apenas como resíduo, por assim dizer, atrás de Eros, e que nos escapa lá onde não é revelado graças à liga com este. No sadismo, em que o impulso de morte torce a meta erótica a seu favor, ao mesmo tempo em que satisfaz completamente o anseio sexual, obtemos a mais clara visão de sua natureza e de suas relações com Eros. Mas mesmo onde ele aparece sem propósitos sexuais, até na mais cega fúria destrutiva, é impossível ignorar que a sua satisfação está ligada a um gozo narcísico extraordinariamente alto, na medida em que essa satisfação mostra ao eu o cumprimento de seus antigos desejos de onipotência. Contido e domado, por assim dizer, inibido em sua meta, o impulso destrutivo, dirigido aos objetos, é forçado a proporcionar ao eu a satisfação de suas necessidades vitais e o domínio sobre a natureza. Visto que a hipótese desse impulso repousa essencialmente sobre fundamentos teóricos, é preciso admitir que ela também não se encontra inteiramente a salvo de objeções teóricas. É assim, contudo, que nos parecem as coisas no estado atual de nossos conhecimentos. Pesquisas e reflexões futuras certamente trarão a clareza decisiva. Para tudo o que segue, portanto, assumo o ponto de vista de que a inclinação agressiva do ser humano é uma disposição de impulsos original, independente, e volto a afirmar que a cultura encontra nessa inclinação o seu mais poderoso empecilho. Num determinado ponto dessa investigação, impôs-se a nós a ideia de que a cultura é um processo peculiar, experimentado pela humanidade, e ainda nos encontramos sob o fascínio dessa compreensão. Acrescentamos que a cultura é um processo a serviço de Eros, que deseja reunir indivíduos humanos isolados, depois famílias, então tribos, povos e nações em uma grande unidade, a humanidade. Não sabemos por que isso tende a acontecer. Essa é precisamente a obra de Eros. Essas multidões humanas devem ser ligadas libidinalmente entre si. Somente a necessidade e as vantagens da comunidade de trabalho não as manteriam unidas. Mas o natural impulso agressivo do homem, a hostilidade de cada um contra todos e de todos contra cada um, se opõe a esse programa da cultura. Esse impulso agressivo é o derivado e o principal representante do impulso de morte que encontramos ao lado de Eros e que divide com este o domínio do mundo. E agora, creio, o sentido do desenvolvimento cultural não nos é mais obscuro. Ele tem de nos mostrar a luta entre Eros e a morte, entre o impulso de vida e o impulso destrutivo, tal como ocorre na espécie humana. Essa luta é o conteúdo essencial da vida e, por isso, o desenvolvimento cultural pode ser caracterizado sucintamente como a luta da espécie humana pela vida.
E nossas babás querem apaziguar essa luta de gigantes com a cantiga de ninar a respeito do céu. Parabéns por chegar até aqui. A seguir, áudios do próximo capítulo.